Por que é importante nós considerarmos a história, né? História da igreja. Por que é importante nós gastarmos tempo falando sobre esse assunto? Primeiro, porque é uma recomendação bíblica. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, ele recomendou aos irmãos daquela igreja que eles considerassem a história do povo de Israel, que é a história que precede a história da igreja. E ele disse que era importante observar aquela história em função dos vários exemplos que nós podemos aprender com ela. E ele disse também que considerar a história também seria importante para que nós pudéssemos ser advertidos por ela. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz isso, que por meio dos exemplos que a história nos deixa, nós podemos aprender e sermos advertidos também. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, Paulo novamente falou acerca da importância de nós considerarmos aquilo que foi escrito. Ele disse que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, estudar a história, considerar a história, sobretudo a história da igreja, uma história tão bela, tão importante, nos dá a possibilidade de aprender com os exemplos que foram nos deixados. Nós podemos ser advertidos com muitas histórias também e podemos ser ensinados a como proceder na casa de Deus, a como dar sequência a essa história que continua. A história da igreja também, irmãos, para muitos mestres, pessoas que estudaram a Bíblia, estudaram a história da igreja, ela é considerada como um terceiro testamento, como um verdadeiro legado que Deus nos deixou. Nós agradecemos a Deus porque ao longo dos séculos Ele levantou homens, inspirou diversos homens que puderam registrar os fatos mais importantes que aconteceram ao longo dessa história. Então, graças a Deus por todos eles, graças a Deus pelos livros. E hoje, irmãos, nós estamos no século 21, um século importante, e ter chegado aonde nós chegamos é um verdadeiro milagre. Durante toda a eternidade, ela esteve no coração de Deus. Mas graças a Deus, a igreja se tornou real. Hoje nós fazemos parte da igreja. Louvado seja o Senhor. E hoje, irmãos, é como se nós estivéssemos no cume de uma montanha. E do alto dessa montanha, nós podemos observar nas planícies do tempo as várias fases pelas quais a igreja passou. Foram muitas fases. A igreja teve um primeiro período que foi na era apostólica. Depois nós temos a era que compreende o período em que a igreja foi perseguida, ela sofreu perseguição. Nós temos também a fase imperial, onde a igreja estava entrelaçada com o Império Romano. Depois nós temos a fase medieval. Nós tivemos o evento da Reforma, no ano de 1517. Depois, após essa reforma, alguns homens de Deus foram levantados e formaram um grupo de irmãos, denominados Irmãos Unidos, que começaram a dar passos mais concretos rumo à restauração do Senhor, à restauração da igreja. E no século XX, na China, o Senhor também começou a avançar mais em relação à história da igreja. E graças a Deus, também no século XX, Deus levantou um homem chamado Dong Yulan, amém? Que foi muito importante na nossa história mais recente, Graças a Deus. Então essas são algumas das fases gerais da história da igreja. Então a primeira fase da história da igreja é uma fase que nós conhecemos pela leitura da Bíblia, que é a igreja na sua era mais primitiva, quando ela começou. E a igreja teve início, irmãos, na cidade de Jerusalém, no ano 30 depois de Cristo. Por que no ano 30 e não no ano 33? Porque os historiadores dizem que houve uma demora para se começar a calcular o tempo, depois de Cristo. Demoraram cerca de 4 anos, por isso no ano 30. Então era a primavera do ano 30, na festa de Pentecostes, que é uma festa tradicional dos judeus.
naquela festa, algo que nunca havia acontecido antes iria acontecer. O Senhor Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e Ele, como Espírito que dá vida, já havia entrado dentro dos discípulos. E eles estavam ali na cidade de Jerusalém, cerca de 120 irmãos, reunidos, sem saber ao certo qual seria o próximo passo a ser dado, o que eles deveriam fazer, mas eles aguardaram a promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo naquele dia desceu sobre eles, irmãos, louvado seja o Senhor, como fogo, revestindo aqueles discípulos com o poder. Um poder que vem dos céus, um poder que vem do alto. Jesus é o Senhor. E eles então começaram a expandir a mensagem do Senhor Jesus. Levar o Evangelho para o maior número de pessoas, para que a igreja pudesse ter uma expressão cada vez maior. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos essa recomendação, onde o Senhor diz a eles que eles seriam as testemunhas do Senhor por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porém, mesmo eles tendo recebido aquela orientação do Senhor, aqueles primeiros discípulos, eles ficaram ainda reclusos em Jerusalém por um período estimado de 5 anos, sem sair dos limites daquela cidade. Eles cresceram muito ali, muitas pessoas foram ganhas para o Senhor, mas eles não conseguiram avançar. Mas, graças a Deus, o capítulo 7 do livro de Atos mostra um homem muito importante na história do primeiro século, que foi Estevão. Ele foi o primeiro a ter a visão de que o Evangelho deveria alcançar o maior número de pessoas. E ele pregou ousadamente ali na cidade de Jerusalém. E depois da pregação de Estevão, ele foi morto, foi martirizado e se tornou o primeiro mártir da história da igreja. E após Estevão, muitos outros começaram a expandir o Evangelho, levar o Evangelho para inúmeras cidades. No capítulo 8 do livro de Atos, nós temos a história de Filipe, que foi pregar o Evangelho em Samaria. Irmãos, pregar o Evangelho em Samaria era um passo muito importante para a expansão da igreja. Porque até aquele momento a igreja era composta, na sua totalidade, de pessoas judias. E de acordo com o trecho de João capítulo 4, onde nós temos ali o relato da conversa entre o Senhor Jesus e uma mulher samaritana, fica claro para nós ali que os judeus não se davam com os samaritanos por séculos. Eles não se misturavam, mas pela igreja eles puderam se juntar. Filipe foi até Samaria, pregou o Evangelho e gerou uma igreja ali. No capítulo 9 de Atos, nós temos Paulo sendo convertido, e por meio do apóstolo Paulo, o Evangelho avançou pelo mundo gentil. No capítulo 10, o apóstolo Pedro foi levado a Cesareia e ali também ganhou o primeiro grupo de gentios. E a partir do capítulo 10, capítulo 11, 12, 13 do livro de Atos, nós vemos a igreja não mais reclusa apenas ao povo judeu, mas inúmeras pessoas de outras nações, gentios, também passaram a fazer parte dessa história maravilhosa. Louvado seja o Senhor. E é interessante que o Senhor Jesus havia dito para os discípulos que o testemunho que eles deveriam dar precisava ir até os confins da terra. E naquele tempo, a visão de confins da terra é diferente da nossa hoje. Os confins da terra seria todo o Império Romano, e o confim da terra seria a capital do Império, que era a cidade de Roma. E foi exatamente isso que aconteceu. O Evangelho passou a alcançar inúmeras cidades diferentes do Império Romano, e esse império ele compreendia toda a região do Mar Mediterrâneo, né? Toda a região do Mar Mediterrâneo era dominado pelo Império Romano, que era o maior império do mundo na época. E o Império Romano, ele soberanamente foi utilizado por Deus para a expansão da igreja. Os irmãos acreditam nisso? Sabe por quê, irmãos? Porque à medida que o império avançava, à medida que eles conquistavam terras, eles construíam estradas. E eles estabeleciam cidades onde não tinha cidades. E foi exatamente nessas cidades que os cristãos foram se instalando e a igreja foi crescendo e foi se expandindo. Foi por meio dessas estradas que os apóstolos, os discípulos, caminhavam
para poder pregar o evangelho e expandir o testemunho da igreja. Então nós podemos afirmar que Deus também soberanamente utilizou aquele império para que a igreja pudesse ganhar uma expressão muito maior do que aquilo que ela tinha no início. Outra coisa importante que ajudou na expansão da igreja foi a língua. A língua que predominava entre o Império Romano era a língua grega. Então, a maior parte do Império Romano, as pessoas falavam a língua grega. Então, isso facilitava a transmissão do Evangelho. Então, até nisso nós vemos a soberania de Deus em preparar todas as coisas para que a igreja pudesse avançar. Depois, irmão, nós temos uma outra fase da história da igreja, que é uma fase que durou mais de 200 anos, que é a igreja perseguida. No início tudo estava muito tranquilo, não havia muitas dificuldades para que os irmãos avançassem, para que igrejas novas surgissem, para que o evangelho alcançasse mais e mais pessoas, mas a igreja precisou lidar com essa fase, que foi uma fase importante também, a fase da perseguição da igreja. E, por incrível que pareça, os primeiros a perseguirem a igreja foram os judeus, né? A igreja nasceu dos judeus, mas os primeiros a perseguirem ela foi o povo judeu. Foram os sacerdotes, os escribas, que se opuseram. Na verdade, desde quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele já sofria a perseguição, né? Ele sentiu a dificuldade que a religião judaica estava trazendo para que a igreja posteriormente viesse a existir. Então, os primeiros a perseguirem a igreja foram os judeus. E essa perseguição dos judeus para com os cristãos, ela durou cerca de 30 anos, entre o ano 30 e o ano 60 aproximadamente. Então, eles eram os principais perseguidores da igreja, os principais perseguidores dos cristãos da época. E o que acontece? Enquanto o povo judeu perseguia os irmãos, perseguia a igreja, o Império Romano cuidava da igreja. A igreja inicialmente foi protegida pelo Império Romano, porque o Império Romano possuía uma lei que era talvez a lei mais importante do Império, que era chamada de Pax Romana, que era a paz romana. Então, como o Império era muito grande, eles não queriam que houvesse nenhum tipo de dissensão, de problema entre o Império. Eles não queriam mais guerras civis, porque isso seria muito ruim para o Império, né? Isso significaria o Império perder sua força. Então, curiosamente, nos primeiros anos da perseguição, o Império Romano foi um protetor dos cristãos. Mas, no ano 64 depois de Cristo, houve um imperador que assumiu o comando de todo o império, que foi César Nero. Um homem que acho que a maioria dos irmãos aqui conhecem bem. Os cristãos, eles sofreram por um período de mais de 200 anos. Nero foi o primeiro a afligir os cristãos. Eles tiveram pelo menos 10 grandes perseguições. A primeira foi iniciada por César Nero. Depois nós temos a perseguição de Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Maximo Trácio, Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano e Galério. Mas o primeiro a imprimir, a colocar força contra os cristãos foi César Nero. César Nero. E olha que interessante. A razão pela qual essa perseguição começou. César Nero, diz a história que ele era louco, né? Eu acredito nisso, eu acho que ele não regulava muito bem das ideias, né? O que ele fez? Ele também, além de imperador, ele era um poeta. Ele gostava de escrever poesias. E num determinado dia, ele determinou que Roma fosse incendiada. A cidade de Roma possuía 14 bairros. 10 foram completamente exterminados. Muitas pessoas foram mortas. Muitas casas foram destruídas. Comércio. Foi um terror. E ele assistia aquilo da torre do seu palácio, rindo e gracejando de toda aquela cena.
ele buscava naquela cena inspiração, talvez, para a sua próxima poesia. Mas o tiro saiu pela culatra, porque Nero começou a ter problemas, porque muitas pessoas sofreram, e eles queriam saber quem foi que fez aquilo. Como é que ele ia assumir a culpa? Fui eu. Por que você fez isso? Para compor uma poesia. Ah, porque eu queria. Porque eu queria me divertir. Como que ele ia justificar tal atrocidade? E o que ele fez? Para justificar tal atrocidade, ele cometeu uma atrocidade maior ainda, que foi culpar os cristãos. Então os cristãos foram denunciados injustamente como sendo os causadores daquela tragédia que afligiu a cidade de Roma. Como resultado, irmãos, muitos irmãos foram presos, terrivelmente torturados e se tornaram espetáculo para o mundo. Conta a história que muitos deles eram lançados na arena para serem devorados pelas feras, outros serviam de iluminação do jardim de Nero. Ele colocava-os sobre uma estaca, cobria-os com pele de animais, colocava uma espécie de cera e ateava fogo para que eles iluminassem a cidade durante a noite. Foi um período muito triste e muito difícil para os cristãos daquela época. Porém, essa perseguição ela foi local, foi apenas na cidade de Roma. E alguns anos mais tarde, e foi exatamente nessa primeira perseguição que os apóstolos foram martirizados. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro foram martirizados durante a perseguição imposta por César Nero. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado, e diz a história que ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia apto a ser crucificado na mesma posição que o nosso Senhor Jesus havia sido. Depois de César Nero, nós temos um outro imperador que também afligiu os cristãos, já no final do primeiro século, que foi Domiciano. Esse foi o primeiro imperador a reivindicar para si o título de Deus. E ele começou a exigir que todo o império, todas as pessoas o adorassem, o cultuassem como se fosse um Deus. E Domiciano pôs estátuas, imagens suas em todos os templos, em todos os lugares de Roma, para que as pessoas então pudessem adorá-lo. E essa perseguição que foi imposta por Domiciano também foi localizada. Ela ocorreu em Roma e na Ásia Menor. E um outro apóstolo sofreu nessa perseguição, que foi o apóstolo João. João havia sido poupado na primeira perseguição imposta por Nero, mas nessa segunda ele não conseguiu ser poupado. Conta a história, irmãos, que João foi lançado numa caldeira de óleo fervente e não morreu. E sem saber o que fazer, Domiciano então pegou João e o desterrou de Roma e o levou para uma ilha, para que ele pudesse ficar longe. Porque se as pessoas soubessem que João ainda estava vivo, mesmo depois de ter sofrido tal aflição, aquilo ali poderia inspirar mais e mais pessoas a avançarem e se unirem à igreja naquele tempo. E João foi para a ilha de Patmos também pela soberania de Deus. Deus tinha um plano na vida de João, e o que Deus iria fazer por intermédio de João nos atinge até os dias de hoje. João completou a Bíblia. Lá da ilha de Patmos ele recebeu a revelação do Apocalipse. Deus revelou a João por meio de 4 grandes visões a economia de Deus, tudo que iria acontecer até a consumação desse mundo, que é o estabelecimento do reino do Senhor e, por fim, a Nova Jerusalém. Então João recebeu essa visão na ilha de Patmos. E João não foi martirizado mais. Ele, depois que ele saiu da ilha de Patmos, ele foi para a cidade de Éfeso e ali ainda apacentou as igrejas, cuidou dos irmãos e teve morte de causa natural. Amém? Depois de Domiciano, nós tivemos uma terceira perseguição que foi imposta por um imperador chamado Trajano. Esse aí adotou a seguinte estratégia: ele aliviou um pouco a barra dos cristãos. Porque até então, as pessoas falavam, tem crente ali, rapidamente eles iam lá e prendiam. O império procurava os crentes,
Só que Trajano, ele mudou, ele aliviou um pouco. O que ele fez? Nós só vamos prender quando houver denúncia. E quem denunciar precisa comparecer. Então, nem todos tinham coragem de fazer a denúncia e comparecer, né? Dar a cara a tapa, né? Digamos assim. Então, isso diminuiu um pouco o ritmo das perseguições, mas também houve perseguições no tempo de Trajano. Depois nós temos um outro imperador que afligiu os cristãos, que foi Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele ficou preocupado com o império, porque o Império Romano praticamente era um império pagão. Eles adoravam muitos deuses e Marco Aurélio era devoto de muitos deles. E como os cristãos, a igreja crescia e aumentava com o passar dos anos, ele começou a ficar preocupado. Porque é como se o nosso Deus crescesse e os deuses pagãos deles, os ídolos, fossem perdendo força. Aí o que ele fez? Vamos estabelecer o cristianismo como crime de Estado. Então Marco Aurélio determinou que ser cristãos seria cometer um crime contra o Estado de Roma, uma vez que Roma era um império pagão, que cultuava muitos deuses. Nessa época, muitas pessoas sofreram também. Muitos não se submeteram àquele decreto e ainda assim insistiam em fazer as suas reuniões para poder adorar o nosso Senhor e declarar que Ele é santo, santo, santo. Então, muitos irmãos continuaram a se reunir ali na Ásia Menor, principalmente, né, haviam muitas igrejas crescendo. Em Roma, né, os irmãos estavam mais acuados um pouco, mais ali na Ásia Menor, os irmãos estavam avançando. E naquele tempo, no tempo do imperador Marco Aurélio, houve muitos irmãos foram martirizados. Mas dentre eles conta-se a história de um mártir chamado Policarpo, um senhor de idade com pouco mais de 90 anos. E o imperador mandou buscar Policarpo lá na cidade de Esmirna. Os irmãos lembram que no livro de Apocalipse há uma profecia sobre Esmirna, de que ela sofreria perseguição, os irmãos lembram disso? E Policarpo era um bispo, era um presbítero da cidade de Esmirna. Ele cuidava daquela igreja. Conta a história também que Policarpo ele aprendeu com o próprio apóstolo João. O próprio apóstolo João cuidou de Policarpo. E Policarpo já era um senhor de idade, quando os soldados romanos foram até a casa dele para poder prendê-lo e levá-lo para Roma, a fim de que ele, então, renunciasse à sua fé e amaldiçoasse Cristo, ele recebeu os soldados na sua casa e os convidou a comer. Quem faria um negócio desse, irmãos? As pessoas foram lá para prendê-lo e levá-lo para Roma para que ele fosse martirizado. E ele pediu os soldados que entrassem, se assentassem à mesa e se alimentassem. Ele alimentou os seus algozes e pediu 1 hora para orar antes dele ser levado para Roma. E ele orou por 2 horas. E aqueles soldados ficaram impressionados. O que esse senhor de idade, qual o mal que ele está fazendo? Mas mesmo assim, cumprindo ordens do imperador, eles levaram Policarpo para Roma. Quando chegou em Roma, o imperador foi questioná-lo, né? Assustado talvez com a aparência física dele, já de uma idade avançada, o imperador pediu que ele oferecesse sacrifício aos deuses. E ele recusou, não vou fazer isso. Olha para a sua idade, poupa a sua idade, você tem filhos, você tem netos, amaldiçoa Cristo. Sabe o que ele respondeu, irmãos? Há 86 anos eu o sirvo e nenhum mal ele me fez. Pelo contrário, ele me salvou. Como eu amaldiçoaria aquele que deu a vida por mim? E Policarpo então foi levado para a arena, para o circo e serviu de espetáculo para o povo. Foi queimado. E a história conta que enquanto o fogo era aceso e o fogo começou a se acender, ele não queimava Policarpo. Talvez o vento soprava de uma forma que o fogo não o atingia. Aí o que um soldado fez? Um soldado lançou a espada sobre ele e o sangue dele jorrou e apagou boa parte do fogo.
E a partir daquilo ali, um historiador cristão não, um dos pais da igreja chamado Tertuliano, ele disse algo interessante, de que o sangue dos mártires seria a semente da igreja. E a partir dali a gente começou a perceber que quanto mais cristãos eram mortos, muitos outros nasciam. Quanto mais o inimigo trabalhava para destruir a igreja, mais ela brotava. Matava 10, surgia 50. Matava 50, surgia 100. Por isso nós estamos aqui hoje, irmãos. Louvado seja o Senhor. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Depois nós tivemos o imperador chamado Séptimo Severo, que também afligiu os cristãos. E a perseguição que Severo impôs sobre a igreja, ela também foi localizada. Todas essas primeiras perseguições foram locais, não foram perseguições generalizadas em todo o império. E Sétimo Severo afligiu os cristãos que residiam no norte da África. E lá, 2 irmãs foram martirizadas. E a história conta como foi o martírio delas, que foi uma irmã chamada Perpétua e a sua escrava que chamava Felicidade. Perpétua tinha 22 anos de idade e ela havia crido no Senhor Jesus e a vida dela havia sido mudada. Irmãos, ela era feliz por ser cristã. Ela foi presa. O pai dela, que não era um cristão, era um pagão, foi até a cadeia visitá-la. Falou: minha filha, ela tinha uma criança que ainda estava sendo amamentada por ela. O pai dela levou a criança lá para tentar convencer ela a amaldiçoar Cristo. Porque o que o imperador queria, irmãos, era apenas que os cristãos apostatassem da fé. Sabe o que Perpétua disse para o pai dela? Na prisão havia um vaso de água e ela olhou para aquele vaso e falou para o pai dela: pai, você está vendo esse vaso? Ele falou: tô. O que ele é? Um vaso. Você pode chamar ele de outra coisa? Não. Por quê? Porque ele é um vaso. Da mesma forma, eu sou cristã. Eu não posso ser outra coisa. Irmãos, nós somos cristãos. Nós fazemos parte da igreja. Não podemos ser outra coisa. O Senhor já mudou a nossa história. Já mudou a nossa identidade. Nós não somos apenas quem imaginamos ser. Quem nossos pais disseram que nós éramos. Quem nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte da igreja. Louvado seja o Senhor. E Perpétua, os irmãos devem imaginar, não se submeteu àquela cena mesmo diante do filho pequeno. Ela pediu à mãe e o irmão dela que cuidasse da criança, que desse uma educação para ela, e o irmão dela e a mãe dela então se responsabilizaram de cuidar da criança. E Perpétua e a sua escrava Felicidade, que estava grávida, foram martirizadas. Senhor Jesus. Depois nós temos o imperador Décio, que foi o primeiro a estabelecer uma perseguição generalizada. Então essa daí incluiu todo o império. Todos os cristãos foram afligidos durante o período em que Décio estava no poder. Muitos morreram e essa foi uma perseguição que devastou mesmo a boa parte da igreja, mas a igreja não morreu. Sabe por que a igreja não morreu, irmãos? Porque existe uma promessa sobre ela. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor disse o seguinte: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 3 coisas o Senhor quis dizer com essa frase. O Senhor predisse 3 coisas. A primeira é que a igreja surgiria. A igreja surgiu ou não? Nós estamos aqui. A segunda coisa, de que a igreja seria combatida, seria perseguida. Ou seja, já na revelação da igreja, o Senhor já havia predito de que a igreja sofreria perseguição. Mas o Senhor disse também de que ela não seria abalada, como ela não foi. Muitos tentaram, mas ela não foi abalada. Louvado seja o Senhor. E outros 2 imperadores, Valeriano e Aureliano, deram sequência a essa perseguição de Décio. E o último imperador a afligir os cristãos foi Diocleciano. E
o seu genro Galério, que governava uma das províncias de Roma. Galério não gostava dos cristãos e ele então influenciou o imperador Diocleciano para que os cristãos novamente fossem afligidos. E essa perseguição de Diocleciano também foi uma perseguição geral. O que ele fez? A perseguição ela foi em etapas. Ele publicou 4 éditos. O primeiro édito determinou que todas as escrituras fossem queimadas. Vamos tentar exterminar aquilo que eles julgam mais precioso, que são as escrituras. Não deu certo. Aí publicou um segundo édito. Vamos prender os seus líderes. Também não deu certo. Muitos foram presos. Todos os presbíteros, bispos, diáconos, todos eles foram encarcerados. Aí veio o terceiro édito. Só vai sair da cadeia se oferecer sacrifício a César. E eles não quiseram oferecer sacrifício a César e muitos morreram na prisão. Aí por fim veio o quarto édito, que foi exterminar todos aqueles que se declarassem cristãos, desde a criança até o ancião. Então, novamente houve uma perseguição generalizada no tempo de Diocleciano. E olha só, irmãos, quais eram as razões que esses perseguidores se pautavam para poder perseguir os cristãos? Eu vou citar algumas aqui só para os irmãos terem noção. A primeira delas, canibalismo. Os irmãos acreditam nisso? A igreja foi perseguida por causa da seguinte acusação: vocês são canibais. Olha só. Segundo, vocês cometem incesto. Terceiro, vocês não são patriotas. Vocês recusam adorar o imperador. Vocês são ateístas. Não acreditam nos nossos deuses. E por incrível que pareça, os cristãos passaram a ser culpados também de todas as catástrofes naturais. Se caísse granizo, quem é o culpado? Os cristãos. Houve uma enchente, quem é o culpado? Os cristãos. Tem tempo que não chove? Os cristãos. Se nós fôssemos ser culpados por não chover aqui em Brasília, né, irmãos? Poxa vida. Né? Porque aqui nosso período de seca, ele é extenso. É extenso. E eles eram culpados e condenados até pelas catástrofes naturais. Imagina. Por exemplo, canibalismo. De onde eles tiraram isso? Porque o Senhor Jesus falou que nós devemos comer do seu corpo, comer da sua carne e beber do seu sangue. Mas o que é isso, irmãos? É o pão e o vinho. Está vendo? Eles distorciam as coisas. Incesto. Ah, eu vi. Um dia desse ele estava chamando uma mulher lá de irmã. Irmã para cá, irmão para lá, irmão para cá, irmão para lá. Depois eles estavam casados. Irmãos, eu tenho uma esposa, mas ela também é minha irmã. Sim ou não? A sua esposa não é sua irmã, irmão Géson? E eles entendiam isso como incesto. Está casado com a sua irmã. Mas não é. É a vida de Deus que nos tornou irmãos. Oh, Senhor Jesus. Então, eram absurdas as razões pelas quais aqueles irmãos eram perseguidos. E eles não se justificavam. Qual foi o resultado dessas perseguições? A igreja foi purificada. Foi purificada. E nesse tempo, irmãos, os irmãos não tinham mais liberdade de se reunir nas casas. Eles passaram a se reunir nas florestas. Enquanto todo mundo estava dormindo, no meio da madrugada, estava a igreja reunida numa floresta, numa mata, para que ninguém pudesse vê-los. Porque se visse, eles poderiam ser presos. Se reuniam em cavernas. A história, os arqueólogos encontram inúmeros escritos, desenhos, em cavernas daquele tempo, que nos remete às reuniões dos irmãos. As reuniões dos irmãos. Hoje nós temos esse local tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Louvado seja o Senhor por esse local, amém? Mas os irmãos não tinham um local como esse. Não tinham um som como esse. Talvez tinham um coral como esse.
mas não tinha uma estrutura como essa. E eles eram alegres. Eles eram felizes. Porque eles tinham o mais importante, que era o Senhor dentro deles. No ano seguinte, no final do império de Diocleciano e Galério, a igreja então entrou numa nova fase, que foi a fase imperial. O que aconteceu? Constantino havia assumido o trono do império. Ele assumiu no ano de 312. E no ano de 313, Constantino, que havia sido impressionado com uma visão, antes de ir para uma batalha, foi a batalha que determinou que ele seria, né, o futuro imperador de Roma. Quando ele foi para essa batalha, ele teve uma visão, e nessa visão ele viu a cruz de Cristo. E ele entendeu que aquele sinal era um sinal de que ele iria vencer a batalha, e ele venceu a batalha. E quando ele assumiu o trono, no ano 312 depois de Cristo, no ano seguinte, Constantino, ele revogou os éditos de Diocleciano. Ele revogou aqueles éditos e promulgou um novo édito, chamado Édito de Tolerância. Isso significava que os cristãos, a partir de então, passariam a conviver em paz. Eles teriam liberdade de servir a Deus, de adorar o nosso Deus. Aparentemente, irmãos, isso parece muito bom. Talvez muitos irmãos daquele tempo deram festa por conta desse édito de tolerância. Talvez nós também daríamos festa. Mas isso fez com que a igreja entrasse na pior fase da história. O que aconteceu? A igreja se uniu com o Estado. A partir do momento em que Constantino, além de publicar o Édito de Tolerância, adotou o cristianismo como religião oficial do império. E os irmãos que antes conviviam nas arenas, sendo espetáculo para as pessoas, sendo mortos, foram alçados aos postos mais altos da sociedade. Saíram das arenas, das prisões para os palácios. Passaram a ganhar influência política, influência social. E o que isso aconteceu? Afrouxou a fé. Isso começou a corromper a natureza daqueles irmãos. Pouco a pouco eles começaram a perder a simplicidade. A simplicidade que é ser um filho de Deus. O que aconteceu? Muitos entraram na igreja não mais por causa da fé em Jesus Cristo. Diz que num determinado ano, cerca de 15 mil pessoas em Roma se converteram ao cristianismo. E sabe o que o governador fazia? O imperador fazia? Para cada pessoa que se convertia, ganhava uma túnica branca e 20 utensílios de ouro. 20 moedas de ouro. Quem quer ser cristão? Poxa, muitas pessoas se tornaram cristãos, entraram na igreja, não por meio da fé em Jesus Cristo, mas por conta dos benefícios de ser cristão naquele tempo. E houve vários benefícios, como por exemplo, a liberdade de se reunir em casa. A igreja passou a receber doações do Estado. Ela recebia do Estado. A liderança da igreja passou a ser financiada pelo Estado também. Os líderes da igreja, os bispos, eles recebiam salários do Estado. Os líderes da igreja ganharam foro privilegiado. Desde lá já tinha isso. Se houvesse algum problema relacionado à justiça, eles estabeleciam um tribunal eclesiástico e ali eram julgadas as causas. Eles tinham um julgamento distinto. Então, foram inúmeros os benefícios que foram dados à igreja nesse tempo. Parecia tudo muito bom, mas não foi bom. A igreja relaxou. A igreja abriu, deu margens para que Satanás adentrasse a igreja e cumprisse a profecia que está na carta à igreja em Pérgamo,
onde diz que ali habitava o trono de Satanás. Os irmãos lembram disso? Ali habitava o trono de Satanás. O que acontece? A igreja passou, essa relação da igreja com o Estado fez com que ela maculasse a sua essência, a sua identidade. E a igreja foi embevecida pela soberba, pelo poder, pela glória. Tudo isso foi muito ruim para a igreja, irmãos. Por isso, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa relação com o mundo. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós somos do Senhor. Nós somos um povo escolhido do Senhor. Não podemos permitir que aquilo que é comum no mundo seja comum no nosso meio. Nós somos povo de Deus e devemos viver como povo de Deus. Qualquer brecha, mínima que seja, precisa ser fechada. Para quê? Para que nós não maculemos a nossa identidade. Os irmãos dizem amém para isso? Amém. Louvado seja o Senhor. Então o tempo mostrou quão trágica foi aquela relação entre a igreja e o Estado. Eu disse que Constantino estabeleceu o Edito de Tolerância no ano de 313. Porém, no ano de 320, vocês viram aquela imagem dos 40 soldados de Sebastião, não é isso? No ano 320 depois de Cristo, um grupo de soldados cristãos que haviam se convertido, soldados romanos, eles se converteram ao Evangelho, entraram na igreja, estavam ávidos por aquilo, mas o governador da província a qual eles serviam não gostou daquilo. E o que ele fez? Perseguiu aqueles 40 soldados. E eles foram martirizados. O que eles fizeram para tentar fazer com que aqueles soldados apostatassem da fé? Numa noite gelada de inverno, foram para um lago congelado, abriram, quebraram o gelo, lançaram os soldados, despiram eles, e eles, despidos, foram lançados dentro daquele lago e passaram uma noite ali para que pudessem ser mortos. E do lado de fora do lago havia uma fogueira e águas quentes preparadas para que, se alguém apostatasse, seria então recebido na fogueira e na água quente. O que era aquilo? Uma tentação. É ou não é verdade? Uma tentação. No meio da madrugada, eram quantos? 40. Um deles desistiu, saiu, não aguentou. Que ele foi para a banheira quente, quando ele entrou, deu choque térmico, morreu. E um dos soldados que assistia tudo aquilo ali, ele ficou impressionado. E você sabe o que ele fez? Quando antes tinham 40 soldados, uma das maneiras que eles encontraram para poder resistir àquele frio foi louvar o Senhor. E eles cantavam um hino que era assim: 40 soldados de Cristo, 40 mártires de Cristo. 40 soldados de Cristo, 40 mártires de Cristo. Quando um saiu, 39 soldados de Cristo, 39 mártires de Cristo. Quando aquele oficial entrou novamente, 40 soldados de Cristo, 40 mártires de Cristo. Irmãos, e até hoje o nome desses irmãos são lembrados. O nome de todos eles foi guardado. E a história registrou o nome de cada um deles, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, essa foi a fase imperial da igreja. Depois nós temos a fase seguinte, que é a fase medieval. Aquela relação da igreja com o Estado fez com que ela caminhasse por uma ladeira. A partir dali foi ladeira abaixo. A igreja foi descendo e caminhando para um estado de degradação cada vez maior. Cada vez maior. Naquele tempo, Constantino, quando ele assumiu o poder, o que ele fez? Ele mudou a capital do império, de Roma para Bizâncio. E batizou a cidade de Bizâncio com o seu nome. E ela passou a se chamar Constantinopla. E Constantinopla passou a ser a capital do império. Mas Roma continuava lá. Não tinha mais a influência porque o imperador morava na capital. O imperador mudou para Constantinopla, mas Roma continuou lá. E a igreja em Roma, embora ela tivesse perdido
a influência do Estado, porque o imperador não estava mais na cidade de Roma, ela já havia absorvido toda a tendência, toda a natureza do Império Romano. E praticamente aquele modelo de império, de glória, de soberba, se instalou na igreja. E mesmo que o imperador não estivesse mais ali, na cidade de Roma, os bispos daquela igreja adotaram aquele mesmo modelo imperial na igreja, onde a liderança da igreja era superior, daí se começou a cultura de clérigos e leigos. Esse período foi um período muito ruim e que a história batiza como Era das Trevas. Por que Era das Trevas? Por algumas razões simples. A primeira é que a Bíblia foi reclusa. As Escrituras perderam a autoridade. O que os líderes da igreja fizeram? Eles diminuíram a autoridade das Escrituras e passaram a declarar que a palavra do bispo de Roma é o que valia. Era a palavra infalível. O que os irmãos precisavam não eram das Escrituras. O que os irmãos precisavam era da palavra do bispo de Roma, que depois foi batizado como Papa, lá na cidade de Roma. Então, olha só, esse foi um prejuízo enorme. As Escrituras saíram de cena. O que são as Escrituras para nós, irmãos? Luz. Como é que está escrito no Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os irmãos, a igreja perdeu a luz que balizaria o caminho deles. E a igreja então passou a ser regida pela palavra do Papa, pela palavra dos líderes da igreja. E a saída das Escrituras fez com que muitas heresias adentrassem na igreja. Muitas coisas ruins entraram na igreja, como por exemplo, a mercantilização da salvação. A salvação passou a ser um objeto, um produto que era vendido na igreja. O pagamento de indulgências para obtenção do perdão dos pecados. Se alguém cometesse um pecado, para que ele pudesse ser perdoado, a igreja então dizia que deveria se pagar por aquele perdão. Irmãos, isso é trágico, isso não é bíblico, mas os irmãos não tinham, embora para nós isso seja tão óbvio, para eles não era óbvio. A ignorância foi uma grande ferramenta que a igreja utilizou para poder dominar os membros da igreja. Os líderes da igreja utilizaram disso para poder dominar a igreja. E isso foi muito ruim para a igreja, e foram 1000 anos assim. 1000 anos assim, desde o final do quarto século até o início do século XVI. Foi uma era de trevas. Foi muito ruim. Muitas coisas ruins aconteceram durante esse período. Mas, irmãos, graças a Deus, durante todo esse período, o Senhor sempre levantou um grupo de pessoas. E no ano de 1170, começou um movimento liderado por um homem chamado Valdo, que depois foi batizado de Pedro Valdo. E ele era um comerciante muito rico da cidade de Lyon, e ele ficou impressionado com as Escrituras, com a simplicidade como o Senhor Jesus e os seus discípulos viviam inicialmente. E o que ele fez? Ele largou todo o seu comércio e passou a investir na palavra de Deus. Passou a estudar a palavra de Deus. E ele arrebanhou próximo a si um grupo de pessoas que também compactuavam com aquela ideia de estudar a Bíblia, conhecer a palavra, pregar a palavra. E eles começaram a pregar a palavra ali no sul da França, na cidade de Lyon. E eles queriam fazer as coisas corretas. O que eles fizeram, aqueles valdenses? Foram até Roma pedir autorização para que eles pudessem ser uma espécie de ordem missionária. Eles queriam autorização para poder circular no império, pregando o evangelho para muitas pessoas. Porém, a igreja inquiriu aqueles homens,
fizeram algumas perguntas para eles e eles caíram numa pergunta, né? Perguntaram para ele: você crê em Deus Pai? Sim, nós cremos. Vocês creem no Espírito Santo? Sim, nós cremos. Vocês creem que Jesus é o filho de Maria? Sim, nós cremos. Estão reprovados. Eles foram reprovados exatamente nessa pergunta, porque para Roma, Jesus não era o filho de Maria. Maria não era a mãe de Jesus, Maria era a mãe de Deus. Era assim que a igreja pregava. Então, quando eles responderam que Maria foi a mãe de Jesus, para a igreja, para Roma, aquele foi o teste de que eles não estavam aptos a pregar o evangelho. E eles então foram reprovados. Não obtiveram a licença para pregar o evangelho. Voltaram para Lyon e, ao estudar a Bíblia, se depararam com um texto de Atos capítulo 5, versículo 29, onde diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem falou isso? Pedro. Daí atribuiu-se a Valdo o nome de Pedro Valdo, mas até hoje não se sabe qual é o nome dele. Mas esse primeiro nome Pedro se dá em função dessa inspiração que ele recebeu da palavra de Pedro em Atos capítulo 5, versículo 29, e a partir de então eles não tinham mais a liberdade de pregar ali na região da França, e eles então migraram para o sul da Itália, e ali eles então começaram a pregar o evangelho. Eles eram perseguidos, quando eles eram capturados, as pessoas tiravam deles as escrituras que eles tinham, eles estudavam a palavra, escreviam aquela palavra, quando aí a igreja chegava, os encontrava, tirava tudo, e eles tinham que começar tudo do zero. Sabe o que eles faziam, irmãos? Eles se reuniam por famílias e falavam: ó, essa família decora esse livro da Bíblia, essa outra decora esse outro livro. Cada família se responsabilizava por decorar um livro. E quando eles decoravam aquele livro, eles escreviam um livro e depois divulgavam aquelas impressões para as pessoas. Então eles foram os primeiros a fazer um trabalho que hoje nós chamamos de colportagem. Foram os primeiros a levar a palavra escrita para as pessoas. Já no ano de 1170. Então, irmãos, aqueles irmãos tinham um apreço pela palavra de Deus. E foi exatamente o apreço pela palavra de Deus que fez com que a igreja não sucumbisse nessa era das trevas. Todas as pessoas que Deus usou durante esse período de 1000 anos tinham como característica principal o apreço pela palavra de Deus, tal qual tinham os valdenses. Depois, irmãos, dos valdenses, nós temos um homem que foi muito importante. Ele viveu entre 1330 e 1384. O nome dele era John Wycliffe, ou John Wycliffe. John Wycliffe, ele era um professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele era um homem muito inteligente, muito capaz, muito esperto. A história diz que ele era conhecido como a joia de Oxford. Tamanho era o talento daquele cidadão. Era um teólogo também, estudava muito as escrituras, e ele começou a escrever, né? Inspirado nas escrituras, começou a escrever, e muito dos seus escritos contrastava com aquilo que a igreja pregava naquele tempo, com aquilo que Roma pregava. John Wycliffe, uma das principais bases da sua pregação era que as escrituras eram soberanas, de que a maior autoridade da vida de um cristão é a palavra de Deus, e que todas as pessoas deveriam ter acesso a ela. Ela não poderia estar limitada a um grupo de pessoas. Todos deveriam ter acesso à palavra de Deus. O que o Wycliffe fez? Ele foi questionado por Roma, foi expulso da universidade onde ele lecionava, onde ele era professor, e ele então se dedicou a traduzir a Bíblia, que estava presa na Vulgata Latina, apenas na língua latina, que poucas pessoas conheciam, e ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. E ele começou a distribuir aquelas cópias para as pessoas do seu tempo. E aquilo foi um ultraje para a igreja. A igreja Roma não aceitava que as pessoas tivessem acesso às escrituras, porque naquele tempo o que valia era a palavra do Papa. Mas John Wycliffe perseverou e continuou pregando a palavra de Deus. Ele foi excomungado da igreja, foi condenado por ela, mas conseguiu, digamos assim,
se livrar do martírio, ele não foi martirizado. E ele dedicou toda a sua vida já não mais para lecionar na faculdade, mas para poder pregar a palavra de Deus. E a história conta que John Wycliffe morreu pregando a palavra de Deus. E dentre essas pessoas que se agregaram a Wycliffe, foram muitas, e elas foram denominadas como Lollardos. E eles deram sequência ao trabalho de Wycliffe de evangelizar o maior número de pessoas na Inglaterra. Em 1372, nasceu um outro homem importante nessa era das trevas da igreja, que foi Jan Hus, ou em inglês, John Hus. Ele foi bastante influenciado pelos escritos de Wycliffe, e ele começou a também defender a tese de que todas as pessoas deveriam ter acesso às Escrituras. E um dos pontos das Escrituras que mais impressionava John Hus era a simplicidade do Senhor Jesus. Dois textos que muito impressionava ele, o primeiro era João capítulo 13, onde nós vemos o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos, e também Filipenses capítulo 2, onde nós temos ali o exemplo do Senhor Jesus de se despir, assumir uma forma de servo para poder nos servir. E quando ele olhava para aqueles textos, ele sentiu o contraste entre eles e a pompa da igreja, e a soberba da igreja. E ele começou a escrever sobre a importância de os cristãos viverem uma vida simples. E aquilo chocava com a igreja. O que aconteceu? John Hus foi chamado por Roma para poder se defender, mas na verdade ele não teve chance nenhuma de se defender. Não lhe permitiram falar nada, condenaram os seus escritos, os seus livros. Ele já havia escrito vários livros, o condenaram por ser um herege, e John Hus foi condenado à fogueira. E enquanto ele ia para a fogueira, ele passou por uma fogueira onde estava ali todos os seus livros sendo queimados. E quando ele foi posto na fogueira, conta-se a história que John Hus fez uma profecia que se cumpriu 100 anos depois. Sabe o que ele disse, irmãos? Ele disse o seguinte: hoje vocês estão matando o ganso. A palavra Hus na língua boêmia é ganso. Ele disse o seguinte: hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a alguns anos vai surgir um cisne que vocês não vão conseguir matar. Ele profetizou, irmãos, o surgimento de Martinho Lutero, que quando surgiu, alguns anos depois, foi considerado como esse cisne que Hus havia predito, digamos assim, antes da sua morte. John Hus morreu na fogueira, e conta essa história também que ele morreu cantando e sorrindo. Ele cantava: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Que exemplo, irmãos. E depois, o último personagem que nós temos para tratar nessa noite com os irmãos, foi um personagem muito importante na história da igreja, foi Martinho Lutero. Todos conhecem a história de Martinho Lutero, a partir do momento em que ele prega na Catedral de Wittenberg as 95 teses que contestava a teoria de que para que uma pessoa seja salva, ela deveria pagar indulgência, né? E na verdade o que a Bíblia nos afirma é que nós somos salvos pela fé. Mas Martinho Lutero, antes mesmo de se tornar um personagem importante na história da igreja, como a pessoa que iniciaria um processo de reforma, Martinho Lutero, irmãos, ele sofreu com muita depressão, digamos assim. Ele foi um jovem melancólico, porque ele queria entender o porquê que Deus era tão severo. Porque durante 1000 anos, as caricaturas que a igreja fez de Deus e de Cristo era de um Deus severo, um Deus que castiga, um Deus que é mau para com o seu povo, um Deus que não tolera o pecador. Era isso que a igreja pregava. Então Martinho Lutero, ele vivia triste.
O pai dele mandou ele com 18 anos para estudar direito. Ele largou o direito, entrou no monastério, se tornou um monge, começou a estudar a Bíblia, e ele se dedicava, irmãos, ao máximo àqueles ritos que a igreja impunha sobre os monges, para que ele pudesse então ser aceito por Deus. Ele jejuava às vezes 3 vezes por semana, passava mal, desmaiava de fome. A história conta que Martinho Lutero, nas noites mais frias, ele pegava o cobertor dele e deixava longe dele para que ele sofresse, e assim então pudesse ser aceito por Deus. E ele vivia triste. Quando se falava em justiça de Deus, ele se assustava. Deus é justo, Deus vai me punir, eu sou um pecador. Então aquilo consumia Lutero por dentro. Até que um dia, enquanto ele lia uma passagem da Bíblia, que está em Salmo capítulo 71, isso foi no ano de 1514, foi o primeiro insight que ele teve sobre a concepção de justiça divina. Até então ele tinha uma concepção errada de que a justiça divina era uma exigência que Deus tinha para o homem. E aqui no capítulo 71 do livro de Salmo, ele se deparou com esse texto: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Olha só, ser salvo pela justiça de Deus. A vida inteira, Martinho Lutero pensava exatamente o contrário, de que a justiça de Deus era para quê? Para condenar o homem. E aqui foi o primeiro insight que Martinho Lutero teve sobre a verdadeira finalidade da justiça de Deus. A justiça de Deus é para nos salvar, irmãos. E depois, lendo o livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, Martinho Lutero então cravou qual era o verdadeiro significado da justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz o seguinte: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Louvado seja o Senhor. Isso aqui foi uma libertação para Lutero. Foi uma libertação. Então ele começou a escrever as suas teses sobre a justificação pela fé, que foi a primeira verdade, digamos assim, dita a ser restaurada na igreja. Foi a justificação pela fé. Martinho Lutero então começou a ser perseguido pela igreja, por Roma. Eles começaram a perseguir Martinho Lutero, e ele então se escondeu num castelo de um amigo dele, e ficou ali recluso, sendo guardado, protegido, naquele castelo. E ali ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Mais tarde, Gutenberg, assim atribui a Gutenberg, o pai da imprensa, veio a publicar. O primeiro livro a ser publicado foi a Bíblia de Lutero. Então, graças a Deus, depois, ou seja, aquele trabalho todo de Martinho Lutero pôde alcançar inúmeras pessoas na Alemanha. Louvado seja o Senhor mais uma vez pela palavra escrita. Amém, irmãos? E olha só, quando Martinho Lutero esteve recluso naquele castelo, ele compôs um hino, que é um hino que nós conhecemos bastante. É um clássico cristão, que é o hino Castelo Forte. Esse hino foi composto por Martinho Lutero, e ele traduz bem a experiência de perseguição que ele sofreu e a cobertura que ele recebeu de Deus naquele tempo. Irmãos, Deus é o nosso castelo forte. Embora nós sejamos perseguidos, hoje também nós sofremos perseguição, mas as ferramentas que Satanás utiliza hoje são ideologias, são coisas sutis, que tentam abafar a nossa fé, tentam nos calar. Mas nessa noite, irmãos, o meu sentimento
E eu creio que esse é o sentimento do Senhor, é que a fé e a ousadia desses irmãos que nos precederam possa invadir a nossa fé também. Que o nosso coração possa ser enchido com a coragem daqueles homens e que nós possamos dar um testemunho da igreja para esse mundo perverso, cruel, ateu, de que vale a pena ser cristão, de que vale a pena fazer parte da igreja, de que vale a pena fazer parte dessa história. Eu, enquanto estudava, irmãos, todo esse conteúdo, toda essa história, eu orava ao Senhor, e falei, Senhor, que história maravilhosa. E me sentia cada vez, a cada leitura, mais honrado em fazer parte dela. Irmãos, se sinta honrado por fazer parte dessa história. Essa é a sua história, essa é a nossa história, é a história dos nossos pais, é a história que nos possibilitou estar aqui hoje, livres para poder adorar o Senhor. Louvado seja o Senhor.